Vou ler aqui em Romanos capítulo 9, versículo 30 em diante. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confiar jamais será envergonhada. Muito bem. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos contém uma discussão importantíssima, e completa acerca da história, do acontecimento, do paralelo, que existe entre igreja e Israel. Todos nós deveríamos estudar esses 3 capítulos com muita atenção, porque tem resposta para muitas perguntas que se faz em torno deste assunto. Então, esses capítulos têm um resumo, o resumo neotestamentário do Novo Testamento acerca da realidade deste povo chamado judeus. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos. Muito bem. Israel sempre será destaque na mensagem evangélica. Sempre será destaque na mensagem evangélica. Israel continua e será sempre também o termômetro profético da igreja. O termômetro profético da igreja. Eu sempre digo, quando Israel estiver em evidência, abra os olhos, procure entender os assuntos proféticos, porque de alguma forma ou de outra é de interesse nosso, Muito bem, então Israel continua e é interessante para a igreja, Israel está presente em todos os livros do Velho Testamento, aonde inspirou profetas, poetas, ou inspirou pregadores, a escrever sobre a sua história, sobre o seu povo. Então, a gente precisa observar que no Velho Testamento, uma das expressões mais comuns é essa: o Deus de Israel. Essa expressão é muito forte, o Deus de Israel. Em Amós capítulo 4 e 12, fala assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então foi em Israel que Deus transmitiu leis, transmitiu decretos, estatutos, mandamentos, juízes, ordenança, dos quais desses assuntos aqui ditos, foi nesse assunto que Deus extraiu, ou nós extraímos os princípios de como nós devemos relacionar com Deus, com base nesses decretos, nesses mandamentos, nessas ordenanças, nesses estatutos, nesses juízos. Então, no Novo Testamento, Deus revela para o povo os seus planos e o seu propósito, não só para a nação de Israel, mas para todas as nações e também para a sua igreja. Uma outra coisa que a gente tem que ter consciência: Israel sempre terá os seus remanescentes. Aquela palavra dita a Elias: eu tenho ainda 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então Israel sempre terá os seus remanescentes. Isso é uma coisa que nós devemos ter consciência. Agora, estamos vivendo hoje, nos dias atuais, uma situação meio apavorante, Israel está sob fogo cruzado, de um lado, de outro lado, na frente, por detrás, e está vivendo sob fogo cruzado. Então nós precisamos, portanto, a gente precisa, nesse momento, a gente ter consciência de que nós estamos pensando. Uma coisa que eu queria fazer bem claro: todo antissemitismo é condenado por Deus. Toda ação, toda palavra que revela o antissemitismo, ou seja, que é contrário, que é ofensivo, que é humilhante, que é provocante aos semitas, que são
os descendentes de Sem, e por consequência a nação de Israel, os judeus. Toda ação antissemita é abominável, é condenável por Deus. Então, nós cristãos, a gente tem algumas obrigações para com Israel, tá? Para com Jerusalém, nós temos alguma obrigação. O mundo, por natureza, odeia os judeus. As nações, por natureza, são contra os judeus, né? O nosso próprio país, o nosso presidente, manifestou as suas ideias, que permeia o seu grupo, uma ideia antissemitista, uma ideia ofensiva, uma ideia provocante, uma ideia humilhante a este povo. Mas falou, mas isso é condenável por Deus, tá? A gente precisa saber uma coisa, Israel está em evidência, está em manchete os principais jornais, e a gente como cristão, a gente tem que ter a seguinte consciência, que a gente precisa amar Israel, tá? A gente precisa orar por Israel, a gente precisa orar por Jerusalém, tá? É obrigação de nós cristãos. Nós temos que ser grato a Israel, sabe? Nós somos crentes, nós somos salvos, graças à rejeição deles, né? Nós louvamos a Deus pelo patriarca Abraão, patriarca Jacó, patriarca Isaac, pelo rei Davi, os profetas da Israel, todos eles, até hoje, nós somos beneficiados pelas suas vidas, pelos seus testemunhos e pela sua história. Então nós somos devedores ao povo hebreu. Hebreu quer dizer o povo do outro lado do rio, que veio da Mesopotâmia, não é? Então sionismo quer dizer movimento político que surgiu na comunidade europeia no final do século XIX, e que defendia a ideia da formação de um Estado nacional que abrigassem os judeus na Palestina, né? Tem o sionismo cultural, o sionismo religioso, político e também trabalhista e cristão, tá? Em todos esses tipos de sionismo, nós como igreja temos que estar ao lado deste povo, né? Deste povo. Agora veja bem, o Velho Testamento está para o povo de Israel, assim como o Novo Testamento está para a igreja, tá? Assim está para a igreja. Eles, na verdade, a Bíblia dos judeus não tem o Novo Testamento, eles não aceitam o Novo Testamento, eles não acreditam no Jesus que nós acreditamos, tá? Eles não aceitam Jesus como Messias deles. Esse é o grande problema dos judeus, né? A igreja não é Israel de Deus. Israel é Israel de Deus. Igreja é igreja de Deus. É totalmente diferente uma da outra, né? Agora, eles são detentores de bênção, de promessas. Promessas essas que algumas cumpriram e a maioria delas estão por cumprirem, tá? Estão por cumprirem. As grandes promessas para Israel ainda vão se cumprir, tá? Eles tropeçaram na pedra de tropeço que é Jesus e caíram, tá? Eles estão rejeitados provisoriamente, mas não definitivamente, né? Não estão rejeitados definitivamente. Então nós temos que ter essa consciência. Agora, nós somos devedores aos judeus, nós somos devedores a este povo, a esta nação. Essa nação foi escolhida por Deus para a realização dos planos da salvação em Cristo Jesus. Através de Israel, Deus manifestou a crença, a doutrina do monoteísmo, na crença em um só Deus. Nós aprendemos, através das suas histórias, a importância da gente ter um só Deus, um só Senhor, um só Pai, um só batismo, uma só fé. Aprendemos através desse povo. Então, a gente tem esses deveres, essas obrigações para com este povo, né? Você perguntaria, há alguma vantagem entre judeus e a igreja? Para nós nenhuma. Não tem vantagem nenhuma em relação aos judeus, né? E agora, os judeus têm desvantagem em relação a nós. Certamente, a Bíblia fala aqui que os judeus têm ciúme de nós, mas nós não precisamos ter ciúme dos judeus. Eles sim
tem ciúme de nós. Agora, o grande problema foi a incredulidade desse povo, né? A incredulidade desse povo. Eles anularam os efeitos do Novo Testamento, né? Eles anularam os efeitos do Novo Testamento. Por isso, eles até hoje vivem sob o domínio do Velho Testamento, né? Eles receberam o espírito de cegueira, de surdez espiritual, da falta de percepção espiritual, da ilucidez. Apesar da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, do seu poder bélico, poder de tecnologia que eles detêm, né? Apesar deles saberem coisas tremendas, serem inventores, serem milionários, ter prosperidade e assim por diante, mas não tem a lucidez espiritual, não tem a inteligência espiritual, não tem a sabedoria espiritual que nós como igreja temos. Então, nós temos privilégios sobre eles. Agora veja bem, na verdade, eles estão fora do calendário de Deus, tá? Eles estão fora do calendário de Deus. Os judeus estão esperando aquele que já veio. Os judeus estão aguardando aquele que já chegou. Esse é o problema. Estão esperando ser salvos por aquele que um dia voltará. Eles estão, portanto, fora do calendário de Deus. Mas nós, como igreja, nós somos salvos por aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está entre nós, aquele que nos abençoa, aquele que formou a igreja, aquele que um dia voltará para buscar esta igreja. João capítulo 1, versículo 10 e 3 fala sobre isso, né? Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, dele-os o direito de tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, nasceram de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Abraão, não natural. Nós somos filhos espirituais de Abraão. Nós somos filhos da promessa de Abraão, né? Então Abraão é o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão porque nós temos, praticamos, vivemos a mesma fé. A fé de Abraão. E a fé de Abraão, a gente, ao relatar a fé de Abraão, é bem clara. A fé de Abraão é bem definida. Diz assim, quando fala sobre Abraão, sobre a sua fé, fala assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, versículo 8, é isso que começa a história de Abraão. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e fundador é Deus. Então Abraão praticava a mesma fé, a fé que leva nós a obedecer a palavra, a menção da fé de Abraão, porque Abraão tinha uma fé que ele obedecia a palavra de Deus. Ele não questionou Deus, ele não perguntou Deus nada mais, nada além de estar obedecendo a sua vontade. O segredo da bênção, da vitória é esta: Deus tem compromisso com aqueles que obedecem a sua palavra que é palavra que causa bem, causa salvação, causa direção, vitória a nós, aleluia. Então, na verdade, os judeus perderam o melhor de Deus. O melhor de Deus não é Abraão, não é Isaac, nem Jacó, não é Salomão, nem Davi. O melhor de Deus chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Este é o melhor de Deus,
Graças a Deus que nós vivemos, experimentamos e temos o melhor de Deus, que é Jesus, o nosso eterno Salvador. Eles rejeitaram a melhor mensagem de Deus. Eles rejeitaram o melhor recurso, o melhor sacrifício. Tudo isso eles rejeitaram. Perderam, na verdade, a sintonia com Deus. Perder, na verdade, a sintonia com Deus. Deixou que a prosperidade tornasse um tropeço. A gente admira muito a prosperidade de Israel, admira muito o sucesso de Israel, mas essa prosperidade de Israel, Deus disse bem claro que a prosperidade deles seria laço e armadilha. Por causa da prosperidade, eles pensavam que era suficiente, pensavam que é melhor do que os outros, pensavam que estavam certo, como eles viviam, e eles perderam, portanto, e deixaram que a prosperidade, a mesa farta, gerasse o quê? Gerasse laço e gerasse uma armadilha para a queda daquelas pessoas. Agora, eles brigaram com quem nunca podia ter brigado, que é Jesus. Eles revoltaram com quem nunca podia ter revoltado. Eles rejeitaram quem nunca eles poderiam ter rejeitado, que é Jesus. No Salmo 118, que é o centro da Bíblia, é o versículo central da Bíblia. No versículo 22 ao 27, o salmista escreve assim sobre isso. Olha, versículo 20: esta é a porta do céu, pela qual entram os justos. Dou-te graça, porque me respondeste, porque foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornaram a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Alegremos e exultemos neste dia, o dia em que Deus abriu a porta da salvação, no dia que Deus abriu o véu que separava o homem de Deus de baixo a cima e decretou: está livre o acesso do homem até a minha presença, pelos méritos do sangue da obra do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, Israel detinha alguns privilégios: privilégio da adoção de filhos, privilégio da glória divina, privilégio das alianças, privilégio da concessão da lei, da adoração no templo, das promessas, dos patriarcas. Tinha tudo isso, era privilégio, Só que, em consequência dos privilégios que eles tinham, eles começaram a pensarem que eles tinham direito de questionar Deus, sabe? Tinham direito de querer aconselhar Deus. Eles pensavam que tinham direito de imaginar que Deus estava errado em permitir que aquele carpinteiro de Nazaré, aquele que andava com prostitutas, com pegadores, com os humildes, com os mulheres, aquele que não tinha nenhuma glória humana, nenhum parecer, uma formosura humana, eles não puderam entender se era aquele que era o Salvador deles. Por isso eles questionaram Deus: não é possível, não é isso que o Senhor prometeu, não é assim que eu quero, não é assim que eu pensava. Em consequência disso, Deus teve que apresentar para eles a sua soberania. Deus sempre apresentar para ele que Deus faz como quer, faz do jeito que Ele quer, salva quem Ele quer, ama quem Ele quer, chama quem Ele quer, e ninguém é proprietário de Deus. Deus não depende de ninguém. Deus não está condicionado a ninguém. Para ninguém
Ninguém é melhor do que ninguém para Deus. E Deus não tem prediletos. Tá? Deus não tem prediletos. Se nós analisar pela ótica da religião, privilégio é deles. Privilégio é deles. Eles enviam seus prediletos. Não tem isso. Deus chamou aqueles que eram improváveis. Deus chamou os fracos para insultar os fortes. Chamou os pobres para humilhar os ricos. Chamou os que nada são para insultar os que são. Chamou a igreja, chamou nós, chamou você, me chamou para participar desse projeto chamado Projeto de Salvação Eterna na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Nesse texto aqui, nesse capítulo aqui 9, 10 e 11, nós vai estar em evidência aqui nesse capítulo o problema da misericórdia e do amor de Deus. A misericórdia e o amor de Deus. Ninguém está, a misericórdia e o amor de Deus não está condicionada a querer do homem, irmão. A tradição, as regras, a acepção de pessoas. A misericórdia e o amor de Deus é sem distinção. É sem distinção de raça, é sem distinção de status social, pobre e rico, baixo e pequeno. Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O problema dos judeus foi pensar que Deus, pensaram que eles tinham alguma razão nos privilégios a eles oferecidos, e que eram os privilegiados do Senhor Deus, né? Agora, o compromisso de Deus com o homem é baseado nas seguintes características. Primeiro, Deus tem compromisso com aqueles que temem a sua verdade, com aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que amam de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento a sua pessoa, aquele que o adora em espírito e em verdade, aquele que ouve e pratica a palavra revelada em Jesus, né? Aquele que recebe o seu Filho amado Jesus Cristo como seu único e perfeito Salvador, e só a Ele dá glória e louvor devido. Amém? É com esses que o Senhor tem compromisso. É com esses que o Senhor tem alguma coisa para estar falando. Meu irmão, a maior estupidez, a maior loucura que uma pessoa pode fazer é negar a pessoa de Cristo. Tá? Estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas, além de negar, insultam, abominam, provocam. A maior estupidez de uma pessoa é negar a pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia traz isso Jesus como pedra de tropeço, né? Essa pedra de tropeço pode ser a pedra de proteção ou a pedra de tropeço para alguém cair. Jesus é o ponto, é a referência, é a questão que envolve todas as religiões. Toda religião que não tem Jesus como único caminho, a verdade e a vida, é religião falsa. Toda religião que fala em Deus, mas não tem Jesus Cristo, Filho de Deus, não é a religião verdadeira. A religião verdadeira é aquela que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, veio como homem, ofertar pelo homem uma oferta de resgate dos seus pecados. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Irmãos, nós, quando lemos aqui o problema de Israel, a gente vai observar a questão da justiça de Deus. A justiça de Deus foi por eles questionado. E eu tenho que ler para vocês, observar com vocês essa verdade, porque algumas pessoas nos dias atuais falam assim: Deus é amor.
aí questiona o amor de Deus. Como que Deus é amor e tanta coisa acontece no mundo afora? Tanta tragédia, tanta injustiça, tanta impiedade. Será que Deus não está vendo? Não. Deus é amor. Mas Deus, o amor de Deus, anda paralelo à sua justiça. Tá certo? Deus não ama a ponto de ofender a sua justiça. E Deus não pratica justiça sem que esteja inteirado ou participando por inteiro o seu amor. Então o amor de Deus, a misericórdia de Deus, caminha junto. Romanos capítulo 5 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória eterna. Meu irmão, Israel quis ganhar a salvação através das suas próprias justiças, seus próprios méritos, das suas próprias qualidades, dos seus próprios privilégios. Ele pensou, ele imaginou que as suas justiças eram suficientes, os seus rituais, os seus cultos, a sua tradição era suficiente. Agora, a nossa justiça em Deus, para Deus, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Nós somos por natureza injustos. Nós somos por natureza condenáveis. Nós somos por natureza pecadores. Nós somos por natureza rebeldes. Agora, Deus aceitou nós em Jesus, porque justo é só Ele. Justo é Jesus. O justo sofreu pelos injustos, para que os injustos fossem justificados nele e através dele tivesse acesso a essa graça bendita, a essa fé maravilhosa, essa esperança gloriosa. Aleluia. A fé de Abraão não estava em obras, não estava em tradição, mas estava em Deus. Agora eu queria observar com vocês aqui uma coisa. Não seja estúpidos como os judeus foram em questionar Deus, sabe? Em questionar Deus. Eu acho bom a versão da Bíblia Mensagem, que fala bem assim. A Bíblia Mensagem expressa assim para a gente essa palavra assim: vocês por acaso já viram algo que se compare à graça generosa de Deus? Ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão, que jamais entenderemos. Alguém que possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a Ele um grande favor? Ou que a Deus tenha pedido conselho? Tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina com ele. Portanto, glória a ele, louvor a ele eternamente, amém. Aleluia. Irmão, por favor, não queira questionar Deus, não queira questionar os planos de Deus, não queira criar novas ideias no propósito de Deus, porque você vai se dar mal, tá? Deus é Deus e Senhor de todas as coisas. Aleluia. Foi Deus que tudo fez, tudo providenciou para que nós tivéssemos essa grata alegria e essa grata bênção da salvação. Os judeus não foram rejeitados definitivamente, foram rejeitados provisoriamente, porque na verdade Deus tem um propósito para aquele povo. A Bíblia diz que um dia eles serão salvos, os remanescentes serão salvos. Um dia eles vão voltar para o Senhor e vão confessar. Hoje nós pregamos, Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os seus pintainhos debaixo da minha asa e vocês não quiseram. Agora vou
vou para o Pai, e só volto para você no dia que você disser: bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Um dia vai acontecer, os judeus vão confessar, depois dos seus sofrimentos, das suas guerras, das suas tragédias, dos seus tormentos, ele vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e vai dar glória a Ele. E quando Ele manifestar, eles vão gritar: bendito é o Senhor, aquele que vem em nome do Senhor Deus. Aleluia. Mas enquanto isso, eles estão aí, sofrendo essa peleja, esse desafio. Agora fique pensando uma coisa: Deus não desistiu dos judeus não, sabe? Porque Deus investiu muito naquele povo, gastou muito por eles, né? Imagina quantos anos investiu naquele povo. Deus investiu neles, investiu neles. E Deus, ao investir neles, Deus está dizendo: eu não vou perder essa batalha, eu não perco essa guerra. Da mesma forma, Deus investiu em mim e em você. Deus não vai perder essa guerra. Ele investiu em você para você ser perdoado, investiu em você para você ser salvo, investiu em você para você ir para o céu, investiu em você para você servir a Ele aqui na terra e dar glória ao nome dEle. Ele investiu em mim, investiu em nós. Glória a Jesus. Agora, quando nós temos a compreensão assim, quando Israel até hoje tem um problema sério do relacionamento com Deus, é porque eles não absorveram, eles não viveram essa verdade. Olha, a palavra nessa Bíblia mensagem fala assim: a palavra da fé que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Essa é a essência da nossa pregação. Veja bem, a palavra da fé que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Aí Deus fala para mim e para você: olha, meu filho, deixa que eu acerto tudo entre mim e você. Deixa comigo, eu vou acertar, vou pagar a sua conta, vou pagar a sua dívida, vou te resgatar, deixa comigo. Isso não é você, é eu que faço, pelo meu amor, pela minha graça, pela minha bondade em seu favor. Aí ele diz assim para nós: Jesus é o meu Senhor, receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isto, você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele para que Ele faça. Salvação é isto. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e Ele. Aleluia. Irmão, você não pode fazer nada, você não consegue fazer nada. A salvação é dom gratuito, é Deus que fez, Ele que realizou. O preço do resgate da minha vida foi Ele que pagou. Eu tinha uma letra promissória e protestada no cartório celestial. Eu era condenado, eu era impedido de entrar no céu. Mas Jesus disse, quando Ele foi morto na cruz do Calvário, que Ele pagou, que Ele rasgou toda a dívida que estava impedindo nós de ter liberdade e acesso à tua bendita e gloriosa presença. Aleluia. Deixa Deus agir, viva na ação de Deus, não mude as regras, não mude os pensamentos, tá? Veja bem, eu disse aqui de manhã, nessa manhã, alguém pode perguntar, até uma pessoa questionou: pastor, mas parece que Jesus perdeu a guerra, porque o mundo está cada dia pior, cada dia pior. Mais violência, mais corrupção, mais imoralidade, tudo mais no aspecto ruim. O homem mais perverso, mais mentiroso, a mentira prevalece, né? O engodo prevalece, a idolatria prevalece, o pecado prevalece, e assim por diante. Aí eu preguei aí que o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que ira, é o mesmo Deus que ira. Graças a Deus, porque a ira de Deus é conformada, é confortada, é agasalhada na sua longanimidade.
Deus é paciente em esperar que o homem arrependa. Deus é longânimo em esperar que o homem volte atrás. Sempre, eu disse de manhã aqui, com base em Juízes e no livro de Lamentações, todo aviso de juízo precede uma oportunidade de arrependimento e de volta à obediência à palavra, tá? Grave isso na sua cabeça. Todo juízo de Deus precede a oportunidade para a pessoa arrepender e voltar a obedecer a sua palavra. Deus é misericordioso nesse aspecto. Ele vai julgar a terra, vai julgar os homens, vai condenar a terra, mas antes que isso aconteça, está a palavra de libertação, a palavra de salvação, o convite ao arrependimento, o convite a obedecer a palavra dele, o convite a voltar a servir a ele e assim por diante. Mas creia em uma coisa: Deus não deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não deixa ninguém enganá-lo. E Ele traz uma lei bem clara, uma lei da semeadura. Tudo que eu implantar, esse homem vai também colher, tá? Nós somos resultado do que plantamos. Nós somos resultado do que plantamos. Cuidado com o que você planta, porque um dia você vai colher. Se você planta violência, se você planta guerra, intriga, não pense que você vai colher paz, amor e alegria. Pensa nisso. Tudo que eu planta, isso ele vai colher. E Deus é sistemático nesse particular. Deus não se deixa enganar. Agora, aí está a minha responsabilidade com Deus. Nós vivemos hoje uma falsa, uma barata graça, que a pessoa pensa que ele pode fazer o que quer, pode fazer o que quer, pode ser o que quer, e a graça cobre tudo isso, né? A graça de Deus, ela cobre tudo isso. Meu irmão, no relacionamento do homem com Deus, um dos princípios é correspondência. Correspondência. A gente tem que aprender a corresponder o grande amor de Deus, a corresponder a sua fidelidade, a corresponder a sua misericórdia, a corresponder às suas promessas, a corresponder aquilo que deseja de cada um de nós. Não pensa você que você pode dar ordem para Deus e tratar os seus pecados conforme você quer. Não, pecado é pecado e continua sendo pecado, e todo pecado afasta o homem de Deus, e diz a Bíblia que o salário do pecado continua sendo a morte. O único jeito de evitar que o pecado não traga o juízo da sua vida é arrepender, voltar para Jesus e reconhecer que só Ele pode traduzir a minha vida em uma vida de vitória e de bênção. Não faça como Israel. Não faça como Israel. Aleluia. Olha, Israel insurgiu contra a soberania de Deus, a bondade de Deus, os propósitos de Deus e a pessoa de Cristo. Está aí, irmãos. Está aí. Assistimos aí o que está acontecendo. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele fala assim: se eu pudesse, eu dava a minha vida pelos judeus. Eu queria morrer pelos judeus, que são meus irmãos. Eu estou sofrendo, chorando por causa das suas desobediências. Irmãos, nós da mesma forma, a gente precisa chorar por aquele povo, sabe? Chorar por aquele povo. Aquele povo, na maioria dos países, as pessoas odeiam eles, mas nós temos que amá-los. Sabe por quê? Foi deles que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi deles que Abraão surgiu. Foi ali que nós fomos ensinados os princípios da fé, da relacionamento com Deus. Eu preciso orar pela paz de Jerusalém. Eu preciso orar pela paz de Jerusalém. O salmista Davi, que era um apaixonado pela sua terra, ele cantava Jerusalém, ele louvava Jerusalém. No capítulo
No Salmo 122, o salmista fala bem assim: olha, Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobe as tribos do Senhor para dar graças ao seu nome, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Ore pela paz de Jerusalém. Viva em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa de Deus, nosso Deus, buscarei o seu bem. Irmãos, eu quero nesta noite aqui pedir, antes de nós cearmos, uma oração pelo povo de Israel. Israel está em total desobediência a Deus. O secularismo, a idolatria, a indiferença, o conformismo, a prosperidade, a inteligência, a sabedoria, a grandeza pessoal. E vai descer aquele povo, e aquele povo esqueceram de Deus. Mas Deus os ama. Deus os ama. Deus investiu neles. Deus gastou com eles tempo, gente, para que eles fossem o que fossem. Nós precisamos amar Jerusalém, amar Israel. Eu estou falando isso para que nenhum crente tenha a estupidez de agir como homens ímpios e perversos, que não conhece que a história dos judeus e começa a ter ações e pensamentos antissemitas, que é condenável por Deus. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz: o julgamento das nações vai ser com base nisso. Um dia as nações serão julgadas. As nações serão julgadas com base nesse preceito. Tive fome, não me deste de comer. Estive preso, não me foste visitar. Fiquei doente, não me deste, não foste me trazer remédio. Fui estrangeiro e não me acolheste. As nações vão ser julgadas por aquilo que fizeram por Israel. Se fizeram bem ou se fizeram mal. Da mesma forma, nós temos que entender: nós precisamos ter o espírito cristão de amar aquele povo, como Jesus disse: quem fizer alguma coisa para esses meus irmãozinhos, estão fazendo para mim. Foi isso que Jesus deixou para a igreja. Tudo que nós fizemos para Ele, nós estamos fazendo para Jesus. Está entendendo? Eu sei que alguns aqui, algumas pessoas, pode ter pastor, mas só está dizendo para nós orar por aquele povo que está fazendo aquilo e aquilo. Irmão, não olhe nesse ângulo não. O que eles estão passando lá é consequência do que uns dias eles disseram: Jesus, nós não te queremos, nós queremos o Senhor morto. Nós trocamos o Senhor por Barrabás. Caia o teu sangue sobre nós. É consequência das suas atitudes, dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas ações. E isso que é verdade. Você é consequência das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ações. Você que pensa que sabe mais do que Deus, cuidado, porque Deus tem juízo sobre esse tipo de gente. A nossa atitude, nosso contentamento, nosso prazer é voltar para Deus e acabou. Eu queria que você ficasse de pé. Vou encerrar essa palavra com a leitura bíblica. Uma leitura bíblica para a gente observar com carinho, observar com atenção o que eu tenho em Deus, o que eu tenho em Jesus, os privilégios da igreja com o corpo de Cristo. Eu vou ler aqui, eu vou acentuar, coloca para lá, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Queria que a igreja lesse comigo esse texto, Efésios capítulo 1, versículo 3, até o versículo de número 9, leia forte,
Porque isso é os privilégios que nós temos em Cristo. Os privilégios que eu e você alcançamos em Cristo Jesus. Vamos lá? Bendito seja, lê comigo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para dotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quem acredita nisso, recebe e viva, desfrute, agradeça desses privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Viva a excelência do Evangelho, irmãos. Viva a beleza do Evangelho, na obediência, na humildade, na dependência e na total confiança naquele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Jesus.